Oi gente, meu nome é Mariana e próxima semana é o Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, muitas flores são distribuídas, muitos chocolates são dados, muitas mulheres são parabenizadas e é isso. E para levantar uma discussão, eu queria perguntar: quantos livros escritos por mulheres você tem na sua estante? Qual é a porcentagem de autoras e de autores na sua estante? Indo mais além, quantos livros de mulheres não brancas você tem na sua estante? Quantas mulheres não brancas você já leu? E mais, quantas biografias de mulheres você tem na sua estante e você já leu? E quantas biografias de homens? Quantos livros você tem da chamada literatura mulherzinha? Eu, como leitora de romance de época, sei que muita gente revira os olhos para esse tipo de literatura. E é literatura. Muita gente vê principalmente romances escritos por mulheres como um livro sem tanta qualidade, como um tipo de livro que não é exatamente literatura. Vocês percebem como é bizarro isso? Vou pegar aqui provavelmente o exemplo mais conhecido dos últimos anos. Quantas pessoas você conhece que acha que Stephenie Meyer não escreve literatura? Quantas pessoas você conhece que já disse que os livros de L.L. James não são literatura, não são bons o bastante? Quem ia nas livrarias e ficava horas na seção de literatura para mulheres? E não é que tinha a literatura para mulheres e a literatura para homens. Era uma coisa assim, tinha os livros para as mulheres e tinha os outros livros. Vocês percebem a diferença? Existe a literatura mulherzinha, mas não existe a literatura homenzão, ou até homenzinho mesmo. Na verdade, quando eu falo de literatura mulherzinha, eu pelo menos sinto um desgosto vindo dessa palavra mulherzinha, que nenhuma outra palavra no masculino vai conseguir me dar o mesmo desgosto. Não tem uma palavra compatível, sabe? Então, nesse Dia da Mulher, eu sugiro para você fazer essa reflexão. Pensar em quantos livros de mulheres que você tem na sua estante, que você já leu, são realmente respeitados, né, dentro da literatura. E quantos livros você tem contando histórias de mulheres incríveis? E quantos livros contando histórias de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, mulheres de outras nacionalidades que não a americana você tem e você leu? Eu, quando comecei a falar sobre livros na internet, eu criei um blog chamado Muito Pouco Crítica, porque muitas pessoas me viam lendo um livro, me viam lendo um romance e diziam: nossa, mas você não lê nada melhor, não? Você não lê um livro mais inteligente, mais interessante, que realmente faça você aprender alguma coisa? Muita gente me dizia: mas você só lê ficção? Você só lê romance? Tava lembrando aqui de quando eu li alguns livros muito renomados escritos por homens, principalmente livros que foram premiados. Nossa, tem um ranço de livro premiado que vocês não sabem. Mas assim, esses livros que são muito renomados e que são escritos por homens, eles normalmente contam a história, né, de um pedaço da vida desse homem, conta as angústias dele, conta as felicidades dele, né, conta os caminhos pelos quais ele percorreu, as dificuldades que ele teve nesse caminho e coisas assim. E aí você pega, por exemplo, romances contemporâneos escritos por mulheres e é basicamente a mesma coisa. Só que elas não são tão renomadas quanto os homens. Apesar de falarem dos seus medos, das suas dificuldades, dos caminhos pelos quais elas passaram, das suas angústias e das suas felicidades. Indo mais além, os romances de época, que são ditos como uma literatura menor, que são ditos como histórias eróticas para mulheres que não têm mais nada do que fazer, que são chamados de medíocres, eles mostram, de modo ficcional, obviamente, a vida das mulheres em uma época em que as mulheres eram literalmente uma posse dos homens. Os romances de época são melosos, são românticos, são fofos, mas ao mesmo tempo também mostra mulheres sobrevivendo. Mulheres sendo as melhores possíveis dentro das suas capacidades, dentro da capacidade da sociedade, das suas famílias, do seu contexto. O que isso tem de diferente nas histórias que mostram os homens tendo suas dificuldades e tendo que sobreviver em seus contextos, em suas lutas diárias, em seus medos e em suas alegrias. Eu entendo que somos diferentes, sabe? Eu, no momento, penso que não dá pra simplesmente negar a diferença que existe entre homens e mulheres. Não dá pra negar. Mas eu continuo achando que essa diferença não deveria dar
mais poder aos homens, mais sucesso aos homens, mais prêmios aos homens. Vivemos em uma época muito diferente, né? Há 20, 30 anos era pior, mas melhoramos tipo 5%. A luta ainda é grande, ainda tem muita coisa que pode ser melhorada. Mas no âmbito da literatura, eu queria sugerir essa discussão. Como você pode aumentar suas leituras de livros escritos por mulheres, protagonizados por mulheres? Se ficarmos apenas atentos ao que nos é oferecido, provavelmente só iremos receber o mesmo de sempre. É preciso aumentar nosso olhar para que possamos ver novas possibilidades, novas oportunidades, novos jeitos de ver a vida. A literatura é um ótimo jeito de você se pôr no lugar do outro sem sair da sua casa. Então a minha sugestão para esse Dia das Mulheres é que você se presenteie ou presenteie alguém com um livro escrito por uma mulher. Principalmente se essa mulher for não americana e não branca. As histórias escritas por mulheres são tão incríveis quanto qualquer outra. Vocês conseguem imaginar que esse lado da minha estante, que é o lado de ficção, que tem vários romances contemporâneos, vários romances de época, várias fantasias escritas por mulheres, mas do lado de lá, que é o lado da não ficção, se eu tiver uns, sei lá, uns 30 livros de não ficção, menos de 5 são de mulheres. Você já parou para pensar por que existe essa diferença? Talvez os romances de época possam te responder. E em breve eu vou fazer uma lista de livros escritos por mulheres para postar aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso me diz que você gosta do meu conteúdo e diz isso pro YouTube também. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!